Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Bem, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, o tão conhecido apóstolo Paulo, também chamado Saulo de Tarso, um dos homens mais importantes do Evangelho, escreveu uma carta à igreja de Roma, a igreja que se encontrava em Roma. No contexto, Paulo, o apóstolo, estava na cidade de Corinto, e nessa cidade ele estava realizando arrecadações financeiras para os irmãos de Jerusalém, para os cristãos necessitados de Jerusalém. Paulo planejava sair de Corinto e ir para Jerusalém, auxiliar a esses irmãos necessitados. E depois de Jerusalém, Paulo desejava ir para Roma, pois ali em Roma ele seria auxiliado, ele receberia a ajuda deles para prosseguir na sua viagem missionária até a Espanha. Então, Paulo escreve essa carta aos romanos, ainda na cidade de Corinto. Com qual objetivo ele escreve essa carta? Paulo ele escreve com dois objetivos principais. O primeiro é de se apresentar à igreja de Roma, pois a igreja romana não foi fundada por Paulo. Então ele escreve essa carta para se apresentar e para anunciar a chegada dele àquela igreja. E o segundo motivo pela qual ele escreve essa carta é para apresentar a teologia que ele pregava, apresentar o evangelho que ele pregava. Então Paulo começa a carta aos Romanos escrevendo sobre todo o evangelho que conhecemos. O livro de Romanos, por muito tempo, foi considerado um dos livros mais importantes e ainda é considerado um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada. Martinho Lutero considerava Romanos o principal livro de toda a Bíblia, pois em Romanos é explicado de uma forma resumida todo o Evangelho. A partir do capítulo 3, Paulo ele começa a mostrar que todos os homens pecaram. Ele mostra que não só um grupo, não só os gentios, não só os judeus, mas todos os homens pecaram. Romanos capítulo 3, no versículo 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que ninguém ficou ileso das consequências do pecado. Ninguém nessa terra pode dizer que é santo. Ninguém nessa terra pode dizer que não tem pecado. E ele começa a explicar, mas ele fala que, tá, beleza, todos os seres humanos pecaram, o homem pecou, a consequência do pecado foi a morte, mas o Senhor não deixou que acabasse por aí. O Senhor preparou uma forma de nos livrar da consequência, e essa forma foi a justificação pela fé. Uma justificação pela fé que não começou no Novo Testamento, uma justificação pela fé que não começou na época dos profetas, uma justificação pela fé que não começou no tempo dos juízes, mas uma justificação pela fé que começou a partir de Abraão, que ao receber o chamado de Deus, sem questionar, aceitou ir para uma terra que ele nem conhecia. E assim ele foi aceito por Deus. Pelo quê? Pela fé. Ele foi aceito por Deus não pela lei, porque os judeus tão colocavam a lei como acima de tudo. Se você não cumpre a lei, você está em pecado e merece ser apedrejado. Mas Paulo combate o quê? Ele combate que não foi pela lei que Abraão foi aceito, mas Abraão foi aceito pela fé que ele teve no Senhor. Aleluia! E então ele vai nos mostrar no capítulo 5 que da mesma forma como Abraão foi aceito por Deus através da justificação, ele foi justificado através de sua fé. Da mesma forma, eu, você, todos nós que aqui estamos, toda a humanidade também é justificada quando nós temos fé. Quando nós temos fé em quem? Quando nós temos fé em quê? Quando nós temos fé em Jesus Cristo. Quando nós temos fé naquele que morreu na cruz para nos salvar. Quando nós temos fé naquele que era Deus, ou melhor, que é Deus, e que se encarnou como um homem, que cresceu, que viveu, que pregou, que comeu e que morreu na cruz para me salvar, para salvar você. Aleluia. Quando nós cremos nele, nós somos justificados. Então, no versículo 12 do capítulo 5, Paulo, ele faz um paralelo. Ele faz um paralelo entre duas figuras muito importantes para a história da humanidade. Primeiro, Adão, o primeiro homem, a primeira pessoa criada por Deus. Muito importante, pois se não existisse Adão, não existiria nós não existiríamos. E a segunda pessoa, Jesus Cristo, o Deus que se encarnou para morrer numa cruz para nos salvar. E ele faz um paralelo. Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. E ele começa a fazer alguns paralelos ao longo deste texto. Ele fala, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens. Por isso todos pecaram, no versículo 12. Mas, no versículo 20, ele fala, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Adão pecou, por causa de um pecado, por causa de um erro, toda a humanidade herdou o pecado de Adão. Você não nascia em pecado porque você estava lá no Éden, mas você nascia em pecado porque Adão no Éden pecou contra Deus, e todos que nasceram posterior a Adão herdaram o pecado. Por causa de Adão, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo e trouxe a morte. E todos aqueles depois de Adão eram, ou melhor, são condenados ao juízo de Deus, o inferno. Nós não somos merecedores de nada.
Eu não sou merecedor de estar aqui neste púlpito. Você não é merecedor de estar aí nesta cadeira. Nós não somos merecedores de termos Jesus. Nós não somos merecedores de nada. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade é caída. Toda a humanidade pecou. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa de um homem você herdou o pecado, mas também por causa de um homem você hoje tem a oportunidade de ter a vida eterna. Por causa de um homem hoje você tem a graça. Por um homem, sim, condenado ao inferno, mas por outro, sim, a oportunidade de ter a vida eterna. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver que Paulo começa a fazer essa comparação: Adão e Jesus Cristo. Por causa de um, pecado; por causa do outro, a graça. E ele vai nos mostrar algumas diferenças entre eles. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é o espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi um homem natural. O segundo Adão é espiritual. O primeiro Adão foi formado da terra e por isso é terreno. O segundo Adão é do céu e por isso é celestial. Um é apenas um homem, criatura, e outro é o próprio Deus encarnado. O Criador que se fez carne, o Criador que desceu do céu aqui na terra para morrer por mim e por você. Ele derramou o seu sangue numa cruz. Ele derramou o seu sangue para que você tivesse a vida. Aleluia. Infelizmente, é muito comum que exista na geração um erro de se achar que o céu só é conquistado por boas obras. Infelizmente, há um erro em se pensar que se eu faço tanto, eu mereço o céu. Se eu faço tanto, eu mereço a salvação. Se eu faço uma certa quantidade de coisas boas, de boas atitudes, eu mereço o céu. Mas infelizmente, a essas pessoas devemos lembrar que nenhum ser humano é bom. Às vezes, pode ter ficado meio batido, pode ter se perdido o real tamanho do significado da palavra de ser um pecador. Mas todo pecado é uma ofensa direta não contra você mesmo, mas contra o próprio Deus que é santo. Todo pecado não é uma ofensa contra o irmão que está ao seu lado, mas é contra um Deus que é eterno, um Deus que é infinito. E para se pagar um erro, uma desobediência contra um Deus que é infinito, merece uma punição que é infinita, o inferno. Mas nós que não estávamos em condição de estar livres do juízo de Deus, por causa do amor que Ele tinha por nós, Ele se entregou numa cruz e morreu por nossos pecados. Nós não podemos tirar da nossa mente, nós não podemos esquecer do sacrifício que o Senhor fez por nós. Muitas das vezes na nossa caminhada nós nos esquecemos do sacrifício de Jesus Cristo. Ou às vezes nós nos lembramos, nós não nos lembramos com o tamanho, a grandeza que deveria ser lembrar para este gesto. No culto de Santa Ceia, um culto realizado para se lembrar do sacrifício de Jesus, se tornou só mais um pão, só mais um vinho, só mais um suco. Não é lembrar do gesto que Jesus fez para nos livrar de uma condenação tão pesada. Às vezes, na caminhada, você recebe, o Senhor te dá, e glória a Deus por isso. Mas você se esquece de onde Ele te tirou. Você se esquece de onde Ele te tirou. Só reconhece o valor da graça quem um dia viveu sem ela.
Só reconhece o valor de ser salvo quem um dia viveu condenado. Essa graça que é recebida por meio da cruz do Calvário, essa graça que é recebida por meio de Jesus Cristo, essa graça que tira um alcoólatra das bebidas e torna um pastor, essa graça que tira um drogado das drogas e torna um pregador, essa graça que tira uma mulher da prostituição e torna uma líder do círculo de oração, essa graça que transforma, essa graça que transformou um pescador em um pescador de homens, essa graça que transformou um perseguidor da igreja em um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Essa graça que transforma. Não podemos perder a imagem da cruz em nossa mente. Não podemos esquecer do sacrifício de Cristo na cruz. Como a irmã Tainara falou, nós não estamos aqui à toa. Não estamos aqui só para nos reunir. Também congregar é um mandamento, sim, mas não é só para isso. Nós não estamos aqui só para estarmos em união, só para cantarmos musiquinhas bonitas. Nós estamos aqui para adorar aquele que Glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar aquele que se sacrificou para que eu e você tivesse vida. Não podemos perder a imagem da cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, ele se considera o pior dos pecadores, como um homem que provavelmente, depois de Jesus Cristo, foi o maior pregador do Evangelho, se considera o pior dos pecadores. Poderíamos olhar para tantas figuras ao longo da história e falar, não, mas esse fez pior, mas esse fez pior, mas esse fez pior. Só que Paulo, ao lembrar dos seus atos contra a igreja, ele se entristece, porque ele sabe que quando ele estava no mundo e praticava aquelas práticas, quando ele perseguia a igreja, quando ele foi conivente com a morte de Estevão, ele não estava perseguindo um grupo de pessoas, mas estava perseguindo o próprio Cristo. E o pecado dele, o pecado da vida antiga dele, fazia ele lembrar de que ele não era merecedor de seu apostolado. Paulo não se esqueceu de onde Deus tirou ele. Paulo não se esqueceu de onde Jesus o tirou. Paulo manteve em sua memória. E ele diz que ele seria um exemplo para as gerações futuras, pois ao olharem para aquele homem que antes poderia não ter esperança, você falaria, ou às vezes você até oraria para que Deus matasse ele. Você falaria, Senhor, mas olha, ele está perseguindo a gente. Mas Senhor, olha, ele está perseguindo a igreja. Mas Senhor, olha, ele foi conivente com a morte de um dos nossos irmãos. Senhor, mata ele. Mas o Senhor salvou Paulo. A graça de Deus foi até Paulo. Jesus se manifestou para Paulo e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor apareceu a Ananias e mandou que ele fosse orar por Saulo. O Senhor apareceu a Ananias e disse que Paulo era escolhido dele, e ele teria que prestar as contas no futuro com que ele sofreria por causa do Evangelho, mas que ele deveria orar por Paulo, aquele que poderia ser um dos maiores perseguidores da igreja, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho, por causa do sangue de Jesus Cristo na cruz, por causa do sangue de Cristo no Calvário. Nós temos a chance de sermos redimidos, de sermos justificados pela graça de Deus. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Pois, como está escrito nos versículos mais famosos da Bíblia Sagrada, se não o mais famoso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou de forma incondicional, um amor que você pode imaginar
que é do tamanho do mundo? Não, não é do tamanho do mundo. É do tamanho do sol? Não, não é do tamanho do sol. É do tamanho do universo? Não, não é do tamanho do universo. Mas é um amor que é muito maior e que por esse amor ele se tornou. Por esse amor ele se tornou carne. E por esse amor ele morreu na cruz do Calvário. Essa graça que alcança o perdido. Justificados pela fé em Jesus Cristo. Justificados pela fé em Cristo. Irmãos, pode ser às vezes que você possa achar que o seu pecado não tem perdão. Às vezes você ainda não se perdoou. Às vezes você vivia uma vida antiga, hoje está na igreja, salvo, mas não se esqueceu da vida que você carregou. Não se esqueceu da vida que você levou. Nessa noite eu quero dizer a você, não há lugar que a graça de Deus não te alcance. Não há um lugar que o perdão de Deus não te alcance. Se você se arrepende verdadeiramente do seu pecado, o Senhor está de braços abertos para te receber. O Senhor te perdoa pelos seus pecados. O Senhor te perdoa pelo seu erro. É pela graça de Deus. Não somos merecedores de nada. Nós não merecemos coisa alguma, mas Ele nos deu a oportunidade de vivermos com Ele, justificados pela fé. Pela desobediência do primeiro Adão, todos se tornaram pecadores. Pela obediência do segundo Adão, muitos se tornaram justos. Através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo e todos os homens se tornaram pecadores. Através do segundo Adão entrou a expiação no mundo e todos os homens que crerem serão justificados e perdoados. Através do primeiro Adão, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Através do segundo Adão, a vida entrou no mundo e todos os que nele creem já passaram da morte para a vida. Nós saímos de um lugar, nós estamos em um lugar e Ele nos levará para um lugar. Nós estávamos no mundo, agora nós estamos em Cristo e nós vamos morar no céu. Quem crê pode glorificar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor nos fez uma promessa de que muito em breve voltará. Ele morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu numa cruz, mas disse que vai voltar um dia. E eu creio nessa promessa. Você também crê, meus irmãos? Vocês também creem? Às vezes na vida você está cansado. Você está falando, João, eu não aguento mais. João, eu estou cansado. João, está doendo. João, eles zombam de mim. João, eu prego e ninguém me escuta. João, eu não aguento mais. Coloque a sua esperança na promessa de que Ele vai voltar. Pois se aqui a morte, lá só vai ter vida. Se aqui tem tristeza, lá só vai ter alegria. Se aqui nós choramos, lá nós vamos nos alegrar muito. Vamos alegrar por muito tempo. E nós vamos glorificar a Deus por toda a eternidade. O mundo aqui na terra, ele festeja, ele canta, ele comemora. E o crente aqui na terra, ele sofre, ele chora, ele dói, ele sofre e fala, Senhor, eu não aguento mais. Mas quando nós chegarmos no céu, não vai ter clamor, não vai ter mais dor, nem morte, nem tristeza. Vamos cantar e glorificar a Deus. Aleluia! O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, ele não falhou e não falhará. O primeiro Adão, após ter caído, escondeu-se de Deus porque se convenceu do que havia pecado. O segundo Adão se apresentou publicamente e afirmou: quem dentre vós me convence de pecado? O pecado mata. O pecado não é mais um defeitinho, uma brincadeirinha. O pecado é algo muito e extremamente grave. O pecado, ele não só tira a vida do corpo,
mas pior, ele tira a vida da alma. A condenação que eu mereço, que você merece, é o inferno. No inferno não tem fim. Nós podemos olhar para o céu e glorificar, e devemos, mas também não devemos nos esquecer da consequência do inferno. O céu é extremamente bom, infinitamente bom, mas o inferno é infinitamente terrível. A graça de Deus nos tirou do inferno. A graça de Deus nos tirou da condenação. A graça de Deus nos tirou da ira de Deus. E ela nos dá a oportunidade de termos a vida eterna em Cristo Jesus. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão ofereceu o paraíso para o ladrão arrependido na cruz. O primeiro Adão foi proibido de se alimentar da árvore da vida que se encontrava no paraíso. O segundo Adão prometeu alimentar o vencedor com a árvore da vida que se encontrava no paraíso. Por causa do primeiro Adão, a terra se tornou maldita. Por causa do segundo Adão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Da mesma forma, quando Deus fez a promessa a Abraão, Ele prometeu a ele que todas as famílias da terra seriam abençoadas. A grande promessa de Deus a Abraão não é que ele abençoaria os outros e que os outros o abençoariam. A grande promessa não é só que ele teria uma grande descendência, mas é de que a partir de Abraão viria aquele que salvaria toda a humanidade. Jesus Cristo Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que a Ele sejam dadas toda a glória e todo o louvor. Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e adoração. E nós não devemos nos esquecer do sacrifício dele na cruz. Nós somos justificados através da fé em Cristo, mas mantendo na nossa memória o ato sacrificial de Cristo, mantendo na nossa memória aquilo que Ele fez para nos salvar. O culto de Santa Ceia não pode ser só mais um culto que você é obrigado a vir. O culto de Santa Ceia não pode ser mais um culto onde você só vem aqui, come um pão e bebe um suco. O culto de Santa Ceia tem que ser a lembrança do sangue derramado. O culto de Santa Ceia tem que ser a lembrança da carne rasgada de Jesus. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida. Da mesma forma como você não estava no Éden e herdou o pecado, nós não estávamos na cruz e herdamos a graça. É através dele que nós temos a salvação. Se nós não lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz, nós não vamos conseguir nos permanecer. Se nós nos esquecermos completamente do sacrifício, então não há motivo de estar aqui. Se nós nos esquecemos totalmente do sacrifício de Jesus na cruz, então não tem valor você pregar a palavra, não tem valor em você cantar ao Senhor, não tem valor em você estar em comunhão com os irmãos. Você só pode dar glória a Deus, você só pode pregar essa palavra, você só pode cantar porque você mantém na memória: Cristo morreu pelos meus pecados e é por causa dele que eu tenho vida. E Paulo ainda fala que através da ofensa do primeiro Adão veio o juízo sobre todos os homens, e através de um só ato de justiça do segundo Adão veio a graça sobre todos os homens, justificados pela fé através de Jesus Cristo, por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo, justificados pela fé, tendo fé em Cristo Jesus. É se manter firme nas adversidades, se manter firme nas dificuldades, se manter firme nas tempestades, nos vales, nos desertos, é estar com Cristo em todo momento, é você anunciar a palavra dele, pois da mesma forma como vocês foram alcançados pela graça,
Ele também quer que mais pessoas sejam. E quem Ele vai usar para alcançar essas pessoas? Nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui neste ambiente. Nós que estamos aqui seremos usados por Deus para que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça e justificadas pela fé em Cristo Jesus. Jesus, o segundo Adão, veio restaurar todas as coisas que se perderam por causa do fracasso do primeiro Adão. Jesus é a última e exclusiva chance para o homem se redimir dos seus pecados. Fora dele não há salvação para o homem. Ele é a mais perfeita raiz que brotou do tronco da humanidade para redimi-la. Ele é o Todo-Poderoso. Só existe salvação por meio de Cristo Jesus. Não é por boas obras. Ninguém é bom diante de Deus. Todos pecaram. Todos só têm a salvação por meio de Cristo Jesus. Não é por quanto tempo você lê a Bíblia, não é por quanto tempo você ora, não é por quantos dias você vem na igreja, mas é pela fé em Cristo Jesus. Não estou falando que não é necessário ler a Bíblia, mas não leia a Bíblia com o objetivo de eu só vou fazer isso aqui porque é só através disso que eu sou salvo. Não, você tem que ler a Bíblia por quê? Porque eu sei que aqui é a revelação daquele que me salvou. Aqui é Ele falando as palavras dele para o meu coração. Aqui é Ele se revelando para mim. É aqui que me gera a fé. É isso aqui que me faz ter fé e acreditar mais nas promessas que Ele fez para mim. Glória. O Senhor é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode nos dar a salvação. Ele é a ponte que liga o homem e Deus. Ele é a linha que costurou aquilo que se havia rasgado. Ele é a conexão entre o homem e Deus. Só temos a oportunidade da vida eterna por causa de Cristo Jesus. Não devemos nos esquecer de seu sacrifício. O Evangelho é muito simples. A mensagem da cruz é muito simples. É um pobre, miserável pecador que recebeu algo de graça por um preço muito alto. Nós não podemos nos esquecer de seu ato sacrificial. Venhamos manter na nossa memória o sacrifício de Cristo para que tudo passe a fazer sentido. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Condenados à morte por causa do pecado, temos a vida por causa de Cristo Jesus. Somos justificados diante de Deus. Justificados diante de Deus? Sim. Pois quando nós pecamos, a ira de Deus estava sobre os homens. Mas quando Cristo Jesus morreu na cruz, a ira de Deus estava sobre Cristo. Quando Jesus estava no Getsemane, e ele ora, a tão famosa oração dele: Pai, se possível, afasta-se de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. O que você acha que representa o cálice? Será que o cálice representa a dor que ele sentiria da carne? Não. Quando nós vamos para Apocalipse é um livro de sequência. Nós temos primeiramente os 7 selos, segundamente as 7 trombetas, e por último, o que nós temos? Os 7 cálices. E os cálices representam o quê? A ira de Deus. Jesus Cristo foi aquele que morreu na cruz, que tomou os nossos pecados sobre si, que pegou a ira de Deus e redirecionou para Ele, para que nós escapássemos do julgamento de Deus. Ele se entregou na cruz para que nós não viéssemos sofrer da morte eterna, da ira de Deus, do juízo de Deus. O inferno não é o reino do diabo. O inferno foi criado por Deus para que o diabo e os seus demônios pagassem pelo pecado deles. O inferno não é o lugar nem mesmo que o diabo deseja ir. Mas ele não vai cair sozinho, ele vai tentar te levar para lá. Mas nós só podemos vencer se estivermos unidos com Cristo Jesus. Coloque-se de pé, meus irmãos. Nesta noite, a mensagem que eu quero que vocês guardem em vossos corações, que vocês reflitam,
Que vocês pensem, eu não posso me esquecer do seu sacrifício. Eu não posso me esquecer, Jesus, da sua morte naquela cruz. Eu não posso me esquecer do seu ato para me salvar. Devemos ser gratos a Ele pelo sacrifício dele por nós. E devemos manter na nossa memória: Ele prometeu que vai nos buscar e que vai nos levar para um outro lugar. Aleluia, Deus. Ele prometeu que vai nos tirar desse lugar de dor, de tristeza, e vai nos levar para um lugar de alegria e de glória. Nós vamos adorar e glorificar Ele. E quando o Senhor rasgar aqueles céus, eu já quero estar na glória com Ele há muito tempo. Quem quer ir para a glória com Jesus? Levante a mão. Vamos orar.